Vamos lá? Então tá bom. Por que eu propus ao Edu de nós batermos esse papo? Porque o Carlinhos, há umas 2 ou 3 semanas, me provocou com uma frase que foi assim: 97% dos membros do BNI deixam dinheiro em cima da mesa. É óbvio que o Carlinhos não conhece o número, ele não fez pesquisa, esse número não é correto, mas ele quis dar uma ordem de grandeza. Eu falei, caramba, então talvez tenha algo, né, naquilo que eu aprendi ao longo da vida que possa compartilhar com os colegas para a gente começar a capturar cada vez um pouquinho mais e mais e mais dinheiro, né? Afinal de contas, eu preciso reconhecer o valor do BNI porque eu estou com vocês tem 3 meses e em 3 meses eu já gerei de negócio para mim mais de 6 dígitos. Então eu preciso reconhecer o valor que nós temos aqui. Tá? E uma das coisas que nos faz desperdiçar oportunidades, sem dúvida, é a nossa intenção financeira. A nossa intenção, quando nós montamos uma empresa, e a Camila fez essa referência, nós montamos uma empresa para fazer um monte de coisa, mas na maior parte das vezes, quando o empreendedor cria uma empresa, o lucro é a última coisa que ele pensa. Nós temos até um certo constrangimento de falar que nós queremos ter lucro. Por alguma razão, nós fomos educados para entender o dinheiro como algo pecaminoso. A gente ganha um dinheiro a mais, já sente culpa, já quer encontrar alguém para ajudar, para fazer uma fezinha, porque nós não temos uma visão adequada sobre a importância do lucro. Então, essa é a primeiro insight que eu quero compartilhar com vocês. Cara, qual é a importância do lucro nas nossas empresas? Olha só o lucro, a geração de lucro em grande quantidade, permite que nós consigamos dar às nossas famílias o conforto que elas merecem. Não adianta a gente trabalhar muitas horas, se esforçar, ter um bom produto, atender todo mundo bem, não gerar lucro, porque depois, no final do mês, somos nós que não levamos dinheiro para casa e as nossas famílias sempre têm desejos que nós não conseguimos atender. Só a geração de lucro permite que nós enriqueçamos. E enriquecer precisa ser um dos objetivos de todo empreendedor. Mas só o lucro permite que a gente faça o investimento necessário nas nossas empresas para levar aquilo que a gente faz de bom a mais e mais consumidores. Afinal de contas, se aquilo que você faz na sua empresa é realmente bom, vender é uma obrigação moral que você tem. Nós precisamos inundar o mercado com produtos e serviços de qualidade, porque lá fora tem um monte de gente capturando dinheiro dos consumidores entregando porcaria. E para levar os nossos produtos e serviços cada vez mais longe, nós vamos precisar investir em marketing, vamos precisar investir em vendas, vamos precisar investir em mais coisas. Só o lucro nos dá esse fôlego que a gente precisa para fazer esses investimentos. Só o lucro permite que nós consigamos contratar mais pessoas e cuidar de mais famílias brasileiras. Nós temos hoje 80,4 milhões de brasileiros com o CPF negativado no Serasa. Grande parte dessas pessoas, obviamente, está lá no Serasa porque ela não sabe gerenciar o seu dinheiro. Mas o IBGE também nos fala que metade das famílias brasileiras vive com menos de R$800 de renda per capita. Pai, mãe e 2 filhos vivem com R$3.000. Nós precisamos cuidar dessas pessoas. A transformação social que o Brasil precisa não virá de Brasília, virá de nós, empreendedores. Para nós fazermos isso, nós precisamos gerar muito lucro. E para nós pagarmos um salário digno a essas pessoas que lhes permita, de fato, né, viver no padrão de custo que é o Brasil, onde o salário mínimo, na minha opinião, deveria ser de pelo menos R$5.000, nós precisamos gerar muito lucro. O lucro também é a única ferramenta que pode nos ajudar a dar apoio consistente para obras sociais, para apoiar aqueles irmãozinhos que não têm condição de fazer coisa sozinho. Então vocês veem que o lucro, na verdade, é uma obrigação nossa para nós exercermos o nosso objetivo social de empreender. E por isso a nossa cabeça tem que estar focada no lucro. Jota, por que você empreende? Para ter lucro. Muito lucro. Lucro em grande quantidade. Quando eu olho o lucro dos bancos, eu não fico bravo com eles, eu aplaudo.
me entristeço com a forma como esse lucro é utilizado. Poderia ser melhor utilizado, mas eu acho legal os números que eles entregam. E quando eu vejo um mentorado meu dizendo, cara, aumentei o meu lucro por venda, eu vibro, eu fico super feliz, porque é isso que nós precisamos perseguir. Como nós não temos essa visão de que lucro é o que importa, porque sem ele nós não conseguimos fazer todas as outras coisas que são legais, a nossa intenção financeira, ela fica aquém do que deveria. Então, é necessário, e nós estamos chegando num momento muito propício para isso, que é final de ano, né? Entre o Natal e o Ano Novo, todo mundo faz as suas resoluções de final de ano. No calendário americano tem um dia chamado The Quitter's Day, que é o dia dos desistentes, onde a maioria das pessoas deixa cair essas resoluções. Acreditem, isso acontece na segunda semana de janeiro. Mas nós temos um momento para fazer essas resoluções, então é importante que a gente já vá imbuído de, cara, então no próximo ano, se lucro é importante, qual é o lucro que eu vou querer para a minha empresa? Quão ousado eu vou ser para poder transformar esse Brasil do jeito que eu quero, para poder transformar a vida da minha família do jeito que eu quero? E colocar essa intencionalidade é algo que pode ser feito com 3 verbos diferentes. Nós podemos colocar a nossa intencionalidade financeira baseado no verbo precisar. No próximo ano eu preciso ganhar 15 mil reais por mês. É a sua escolha, eu vou respeitar, mas eu não recomendo utilizar esse verbo, porque se você precisa de 15 pau por mês, você não está gerando excedente nenhum para realizar os sonhos, os desejos, os anseios e levar conforto à sua família. Então falar o quanto eu preciso ganhar não me leva para o próximo nível. O segundo verbo é eu posso ganhar tantos reais. Quando você usa o verbo de eu posso ganhar, você está se colocando numa caixa que é limitada pelo tamanho da tua empresa. E você está reconhecendo que com o tamanho que o meu negócio tem hoje, a minha possibilidade é esta. Eu estou limitado. Eu não estou exercendo o comando da minha vida. O terceiro verbo, que é o que eu mais gosto, é o eu quero. Eu quero ganhar. Eu quero faturar 300 mil reais por mês no próximo ano. Mas por que é que você quer? Eu quero. Eu quero por conta de todo esse impacto social que os 300 mil reais por mês podem gerar. Eu quero pelo impulso que isso vai dar ao meu negócio. Eu quero pela quantidade de pessoas que eu vou ter a empregar. Eu quero pela quantidade de salários que eu vou pagar. Eu quero pelas obras que eu vou apoiar. Eu quero porque eu vou levar o que eu faço para muito mais gente. Então, eu quero. E quando eu assumo que eu quero, a minha mente começa a procurar caminhos para eu chegar onde eu quero. E acreditem, muitos de nós deixam dinheiro em cima da mesa porque não têm clareza naquilo que querem ao estar aqui no BNI. Nós queremos aprender, nós queremos fazer relacionamento e um dia, se Deus quiser, o resultado há de chegar. Não vai chegar. Deus já te deu as cartas. Se você não jogar, o resultado não chega. Agora é sua vez de falar o que você quer. E eu sei que nós temos a tendência, quando estamos colocando metas, dizer assim, tudo bem, eu quero 100 mil por mês. Poxa, só que eu estou começando de 10 mil, né? Foi até o Brás que falou, então, na verdade, não vai dar para chegar em 100 mil, então eu vou reduzir isso aqui para 30 mil. O teu próximo ano vai ser uma versão melhorada do teu ano atual. Não vai mudar grande coisa, não. Agora, quando você tem coragem de falar, não, eu quero 100 pau por mês, e coloca isso como número e vai dormir, no dia seguinte o teu cérebro começa a procurar quais são os caminhos que você precisa percorrer para começar a gerar esses 100k por mês. Isso aqui é mágico. Quando você determina o que você quer, você começa a correr atrás. Um dia eu falei aqui no meu pitch, o Anderson olhou para mim assim com o olho esbugalhado, eu falei para todo mundo que crescer 10 vezes é mais fácil do que crescer 2 vezes, né? Tem uma explicação para isso, porque quando você fala eu quero crescer 10 vezes, você não se contenta em melhorar os teus processos atuais, porque não vai dar. Melhorar o processo atual não dá um crescimento de 10 vezes. Você começa a olhar que outro tipo de cliente eu vou atender, que outro serviço eu vou entregar, quanto valor a mais eu vou criar, que modelo de negócio eu vou mudar para ter mais escala. E aí sim, eu começo a me aproximar dos 10x. Pode ser que eu não chegue lá, mas o meu velho pai também me ensinou que o homem que tenta tocar as estrelas, ele sabe que vai morrer sem sequer chegar perto de uma. Mas esse cara também não vai enfiar o braço dele na lama. Porque a direção para onde ele está apontando é no sentido inverso.
Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer para capturar mais valor do BNI é intencionalmente sabermos aquilo que nós queremos. O que é que eu quero capturar daqui? Tudo certo até agora? Faz sentido para vocês? Ou é muita loucura? Faz? Legal. Muito bom. Deixa eu pegar aqui o com propósito. Não quero me estender muito, mas eu me empolgo. Por que a geração de lucro tem que ser com propósito? Por que não basta eu querer gerar lucro? Porque se eu quiser gerar muito lucro, eu começo a vender droga e eu gero muito lucro. Mas não é isso. Não é isso que serve. Veja bem. Como é que o lucro precisa ser gerado? Precisa existir uma relação entre a geração de lucro e o valor que eu entrego para a sociedade. Né? Então, o estabelecimento do meu preço, ele não tem a ver com o meu custo mais margem, tem a ver com quanta transformação eu entrego para quem está fazendo mentoria comigo. Se eu acredito que no próximo ano você tem capacidade de gerar R$200 mil de dinheiro novo por aquilo que você vai aprender na minha mentoria, talvez eu te cobre 10% disso. Mas se eu entender que você vai gerar R$1 milhão de dinheiro novo, eu vou te cobrar os mesmos 10%, só que são 100 pau, não são 20. Então o meu preço, ele está afinado com a entrega, com o valor que eu entrego para alguém. A gente vê, no caso de vocês, estou olhando para o Luís, estou olhando para o Anderson, é muito comum no mercado de vocês a precificação ser baseado no pacote de horas, ou ali num pacotinho, eu vou te cobrar R$1.500 para fazer a gestão de rede social. Isto não considera o valor que você está entregando para o teu cliente. Se você faz gestão de rede social para o cara e esse cara gera R$30 mil de dinheiro novo todo mês, você pode capturar R$3 mil de FII. Mas se esse cara gerar R$100 mil de dinheiro novo, ele pode te pagar R$10 mil de FII. Eu ganhei dinheiro fazendo negociação de dívidas, sendo remunerado com 8% do quanto eu arrecadava. Nós arrecadamos R$530 milhões em 4 anos. É gostoso, né? Eu poderia ter cobrado R$15 mil por mês da Claro para fazer esse mesmo trabalho. Mas a intenção era outra, a intenção era enriquecer. A intenção não era só prestar um serviço de qualidade. Agora, a geração de lucro ela teve um propósito, ela veio através da entrega de valor. E um outro componente que precisa existir em quem tem funcionário para que nós geremos lucro é os funcionários estarem felizes. Porque funcionário infeliz, ele drena lucro. Então, o conceito de lucro com propósito é a entrega de alto valor com gente feliz dentro da sua empresa. Fechou? Então vamos lá. Como é que a gente faz para extrair mais valor, então, agora que nós sabemos o que queremos, das conexões que temos aqui no BNI? Existem 3 níveis de conexões, gente, tá bom? E o que nós precisamos não é de se conectar com mais pessoas. Nós vemos os números aqui da apresentação do Edu, da quantidade de pessoas que nós temos na regional, né? 300 pessoas na regional, sei lá, 15 mil no Brasil, não sei quantas mil ao redor do mundo, e nós ficamos com aquela sede de, cara, eu preciso fazer um para caramba, conhecer um monte de gente, né? Porque essas pessoas, elas, enfim, podem comprar de mim ou podem me recomendar. Só que o segredo, na minha visão, de extrair valor das conexões, não está na quantidade de conexões que eu tenho, e sim na profundidade que eu tenho com cada conexão. Por conta desses 3 níveis. Todo mundo que me conhece fica no nível externo. É um possível comprador das mentorias de J. Muniz. Todo mundo. É empreendedor, cara. Então, dependendo do teu momento, você é um possível comprador. Mas pronto, você não vai estar me ajudando muito, porque esse não é o meu objetivo de estar aqui no BNI. Não é vender para vocês, não é vender para os membros do BNI. Eu preciso fazer com que cada um de vocês se motive a me referenciar para outras pessoas, para as pessoas que vocês conhecem. O grande valor está na agenda de contatos de cada um de vocês. Então eu preciso aprofundar vocês e levar mais para o meio dessa bolinha. Fazer com que cada um se transforme em indicador. E com a intimidade, fazer com que cada um se transforme no meu parceiro estratégico. Aquele cara que me conhece tão bem que ele me enxerga como um complemento do seu próprio negócio. Mas vejam, a maioria de nós fica no primeiro nível. Eu faço 1 a 1, eu falo o que eu faço, mas eu não dou muito contexto para as pessoas com quem eu falo. Então elas não entendem muito bem qual é a transformação que eu entrego. Elas até sabem o que eu faço, mas não entendem muito bem para quem eu faço, e elas não entendem o valor transformacional que eu entrego.
E é isso que precisa acontecer para nós capturarmos mais resultado aqui do BNI. Agora, de quem é a responsabilidade disso aqui? É minha. Eu preciso compartilhar com cada um de vocês aquilo que eu faço com muita clareza e com muito propósito. Clareza para vocês entenderem exatamente, objetivamente o que eu faço, e propósito para vocês entenderem o porquê que eu faço e se apaixonarem pela minha causa. Ficou claro qual é o nosso desafio? É profundidade, não é horizontalidade, não é quantidade. E tem um exercício que eu gosto muito de fazer, que me dá muita clareza na minha oferta, que é usar, cara, vocês podem anotar aí se quiserem, a fórmula do valor percebido. Essa fórmula, ela determina o seguinte: o valor percebido pelo cliente, ele está relacionado ao tamanho da dor, à intensidade da dor que esse cliente sente, combinado com a probabilidade que ele enxerga que você tem de resolver o problema dele. Isto depois deflacionado pelo tempo que vai demorar para resolver a dor dele, pelo esforço que ele vai ter que fazer e pelo sacrifício que ele vai ter que fazer para ter essa dor resolvida. Quando nós começamos a colocar o nosso discurso, a nossa oferta, a comunicar usando esta equação, nós saímos de um estágio maravilhoso de ruim, que é o de competição por preço. Nós aprofundamos no nosso parceiro o entendimento do que nós fazemos. E aí ele passa a conseguir comunicar melhor para os contatos dele aquilo que a gente faz. E pode me referenciar muito melhor. A formulazinha é muito simples, mas chegar no valor de cada variável é extremamente trabalhoso. Veja, vamos pegar na dor. Todo mundo entende qual é a dor do seu cliente, a dor superficial. O Luís sabe que o cliente quer ir lá fazer manutenção e quer o carro andando. Olha, o Beto sabe que os empresários querem as suas empresas girando melhor, os seus profissionais melhor treinados. O Marcos sabe que as pessoas querem economizar em energia elétrica. Só que essa percepção de dor, ela é superficial. Porque todo cliente do Marcos vai querer essa história. Mas cada pessoa vive um momento diferente. Cada pessoa tem um sentimento diferente. Cada pessoa tem um receio diferente para fazer esse projeto. Alguns até querem isso, mas eles não têm certeza se o investimento vai ter um retorno adequado. Outros até querem isso, mas têm medo que a estrutura da casa aguente ou não. Outros até querem isso, mas eles não têm capital financeiro disponível para comprar esse negócio e precisam de um parcelamento. Então, cada pessoa tem um cenário diferente, e isso é o que determina a dor de cada cidadão. E vejam, lá no Power 1 a 1, tem uma pergunta, né, onde nós precisamos declarar para o nosso parceiro, olha, quais são as perguntas, quais são os gatilhos a que eu devo ficar atento? Né? É isto aqui. Quais são os tipos de dores a que eu devo ficar atento para falar que você é a solução para esta pessoa? Não tem como nós descobrirmos a dor das pessoas se nós ficarmos focados em fazer vendas. Aliás, um dos grandes impedimentos de nós percebermos a dor das outras pessoas é que nós estamos tão focados na nossa própria dor. E nós adotamos a postura de que vender é tirar dinheiro do teu bolso para o meu bolso, para resolver o meu problema de pagar os meus boletos. Só que isso não é vender. Vender é começar entendendo a tua dor. O que é que você está sofrendo? O que é que você está sentindo? O que é que você quer melhorar? Como seria a tua vida se você já tivesse chegado onde você deseja? E por ela não estar nesse ponto, o que é que você está perdendo? De que forma isso está te machucando? Eu só consigo descobrir isto se eu realmente me interessar em servir o outro. Por isso o nosso valor, Giver's Gain, é tão importante. Quem não vive para servir não serve para viver. Comercialmente, se você não viver para servir o outro, você não vai fazer dinheiro. Quem faz mais dinheiro é quem serve mais gente pela maior quantidade de tempo. Empresas grandes faturam mais, servem mais gente. Lucra mais quem tem um lifetime velho maior, por mais tempo. Faz sentido para vocês?
Então nós precisamos desenvolver uma atitude de prestação de serviço para entender o outro e enxergar quais são as suas dores de verdade. Só este ponto já dava uma aula, tá? Que eu faço lá na mentoria. A gente tem que correr aqui, tá? No segundo ponto, para entender qual é a probabilidade de sucesso, para mostrar para o meu parceiro qual é a probabilidade de sucesso que eu tenho para resolver o problema de alguém, eu vou olhar os meus ativos estratégicos. Nós temos 4 categorias de ativos estratégicos. Nós temos os nossos conhecimentos e experiências, as nossas habilidades, os nossos recursos materiais e os nossos relacionamentos. Então, eu olho para o meu passado, para aquilo que eu aprendi, para os certificados que tenho, para as evidências que eu tenho, para os depoimentos que eu tenho, e eu apresento isso para o meu parceiro. Olha, eu resolvo esta dor e estão aqui evidências de que eu posso resolver. Tá? Eu sou formado em gestão de negócios exponenciais, eu tenho estes mentorados que deram estes depoimentos, eu conduzi estas empresas e tive este sucesso. Então, eu vou mostrando casos, informações, dados que vão aumentando a percepção da probabilidade de sucesso que eu tenho para resolver essa dor. E depois eu preciso me esforçar para ter uma entrega que seja muito rápida, para diminuir a quantidade do tempo e fazer com que o cliente tenha zero ou pouco sacrifício e pouco esforço. Quando eu consigo compreender isto, eu consigo dar muito mais clareza ao meu parceiro com quem eu estou fazendo 1 a 1 de qual é a minha proposta de valor. E aí ele pode ficar se lembrando de mim. Porra, porque agora eu entendi claramente o que é que o J. Moniz faz. Beleza? Eu sei que eu estou sendo superficial pra caramba, mas o presidente me pediu para entregar em meia horinha, então eu estou correndo, tá? Ontem nós gastamos na sessão de mentoria 1h30 passando pelo mesmo conteúdo. Estou consolidando em meia hora, tá bom, gente? Agora veja. Eu preciso compartilhar isto com propósito. Por que com propósito? Porque ninguém compra o que você faz. As pessoas compram quem você é. Ninguém vai te ajudar quando o teu discurso é superficial. As pessoas te ajudam quando elas entendem qual é a tua causa, quando elas entendem qual é a tua missão. E o Golden Circle é uma ferramenta fantástica que foi trazida pelo Simon Sinek. Tem um TED Talk no YouTube de, 3 minutos, 17 minutos, onde ele explica detalhadamente o círculo dourado e eu recomendo que vocês procurem. Simon Sinek, Golden Circle. O Sinek, ele é uma das maiores sumidades, referências hoje em liderança, não só liderança empresarial, mas liderança pessoal também. Então ele dedica a sua vida para entender padrões de comportamento dos líderes. E ele entendeu o seguinte, a maioria das pessoas sabe o que faz. A maioria das empresas comunica o que faz. Boa parte delas comunica até o como faz. Mas apenas os líderes comunicam por que fazem. E ele apresenta um caso muito relevante, né? Que é uma comparação entre a Dell e a Apple. As duas são empresas de tecnologia. Mas eu nunca acordei com desejo de comprar um computador da Dell. E durante muito tempo, eu até achava legal ter um iPhone. Hoje eu tenho. Por que a Apple desperta esse sentimento em nós, essa vontade de nós querermos fazer parte do clubinho da Apple? E nós não estamos nem aí para fazer parte do clubinho da Dell. Por que será? Porque a Dell se comunica de fora para dentro. Eles fazem ótimos computadores, usam componentes mais sofisticados, têm linhas de montagem extremamente eficazes, eficientes, têm um preço bom, uma distribuição boa, um suporte bom. Quer comprar um computador? Mais ou menos. A Apple não. A Apple acredita que o status quo tem que ser quebrado. Ela acredita que nós precisamos transformar o mundo através de criatividade, inovação. Tanto que eles colocaram dentro de um device que eu tenho aqui no bolso, um telefone, uma máquina fotográfica, um iPod e um monte de outras coisas. Colocaram tudo no meu bolso. E mais, tiraram o teclado. Porra, eu quero pensar desse jeito. Eu quero fazer parte do grupinho que é identificado como os caras que pensam desse jeito. E aí eles continuam o discurso. Então nós juntamos a melhor das tecnologias, a melhor das habilidades, os melhores profissionais, e nós fizemos um iPhone. Quer comprar? Quero, porra! Eu quero comprar!
Por quê? Na verdade, eu estou comprando pertencimento a um grupo, eu quero comprar missão. Olha, eu sou mentor de empreendedores. Eu juntei um conjunto de ferramentas e um conjunto de conceitos que eu aprendi ao longo da minha vida para ajudar vocês a lucrar mais. Querem ser meus mentorados? Acho que não. Como você tem um monte. Depende. Quanto custa? Se for mais barato que o outro, talvez. Se não for, Agora, galera, durante 30 anos eu empreendi nesse Brasil. E os primeiros 20 anos foram batendo bumbo. Eu quebrei 2 vezes e eu perdi uma família por conta da minha teimosia empreendedora. Eu lembro de eu morando em Santos, já separado, minha filha em São Paulo, e eu descendo de São Paulo para Santos, de van, com minha filha de 7 anos no colo, porque eu não tinha dinheiro para comprar 2 passagens de van, para descer com ela. Eu sei o quanto é difícil tocar um negócio nesse Brasil. Porque nós não fomos educados para sermos empreendedores. Todo mundo, na verdade, nos educou para mostrar as dificuldades e para colocar grilhões na bola de ferro, no nosso pé, nas nossas vidas. Todo mundo nos fala que para ganhar dinheiro tem que trabalhar muito. Bobagem. Todo mundo nos fala que talvez você não tenha aquilo que é necessário para fazer, para ter sucesso. Bobagem. Isso vira autossabotagem. Nós nunca fomos incentivados a empreender. E eu passei por isso. E tive muitas perdas. Mas há 10 anos atrás eu conheci um cara. Esse cara chamado Alex Rocha, que ninguém conhece, um amigo meu, português. Um executivo que veio lá de Portugal, né, mandado por uns investidores para cuidar de uma empresa, teve muito sucesso. E esse cara começou a me mostrar como é que se vive. E ele começou, primeiro, a tirar algumas travas, alguns limites, algumas crenças limitantes que eu tinha e começou a me mostrar alguns conceitos, como aquele conceito do com propósito, dizendo, cara, essa é a sua obrigação. E quando eu comecei a entender as regras do jogo, aí a minha vida mudou pra caramba. E nos últimos 10 anos eu liderei projetos estratégicos muito bacanas no Petrobras, no BMW, no Telecine. Eu dobrei o tamanho de algumas empresas de comércio eletrônico. Eu fundei uma agência de marketing digital. Virei o maior executivo de negociação de dívidas. Entregamos 530 milhões de reais para a Claro em 4 anos. Ajudamos mais de 7 milhões de pessoas a sair das dívidas. E aos 50 anos eu fui começando a ficar com muita vontade de compartilhar com os empreendedores que eram o eu dos primeiros 20 anos, estas coisas em que eu acredito agora para falar para o cara, acorda. Existe um mundo maravilhoso para você que você pode perseguir e pode mudar a tua vida. Aí, pressionado por alguns amigos, ou incentivado por alguns amigos, eu acabei juntando numa metodologia aqueles conhecimentos, aqueles conceitos que eu achei mais importantes, as ferramentas que eu achei mais importantes, e eu acabei me transformando mentor de empreendedores. Você me ajuda a encontrar esses empresários que estão precisando de acelerar e não tem ninguém que lhes dê a mão? Muda pra caramba, não muda? Aprofundou pra caramba o quanto você sabe de mim, não aprofundou? Porque agora nós estamos juntos numa missão. E esta aqui não é exemplo, isto aqui é verdade. O Brasil precisa passar por uma grande transformação social e essa transformação social não virá de Brasília. Ela virá de nós, empreendedores. E ela também não virá das grandes empresas. Ela virá do impacto que os milhões de pequenos empreendedores podem ter no mercado. Nós somos mais ou menos 9 milhões de pequenos empreendedores. Se cada um de nós gerar 3 postos de trabalho, estamos falando de 27 milhões de pessoas empregadas. E se você, assim como eu, acreditar que o salário mínimo que a gente precisa pagar para essa galera é 5 pau, nós temos 27 milhões de famílias onde pelo menos uma pessoa vai ter um salário de 5 mil reais. Porque nós temos a cultura de gerar muito lucro. E para gerar muito lucro, nós entregamos muito valor para o mercado. Você está junto comigo nessa? Vamos embora? Você me ajuda? Eu estou com você. Então, comunicar desta forma muda o jogo completamente. Não é fácil. Parece muito simples. Mas eu conheço isso tem muitos anos. Então eu venho treinando a minha mente a pensar desse jeito. E o mais legal é que eu penso desse jeito para qualquer aspecto. Pô, eu vou montar uma nova solução. Por quê? Por quê? A razão tem que ser muito forte. Se o porquê for fraco, eu nem mexo. Não vale a pena. E isso não significa que eu não tenha desafios. Tenho tanto desafio quanto vocês. Se calhar mais. Mas isso me ajuda a conseguir resultados
ou tem me ajudado a conseguir resultados diferentes. E é isso que eu estimulo vocês a conseguirem, tá? Agora, por último, presidente, tá? Nós chegamos num ponto que é assim, beleza, cara, então agora eu já sei como, né? Sei compartilhar minha mensagem, eu sei envolver as pessoas. E quanto que eu vou precificar? Quanto que eu cobro? Cara, a precificação é o calcanhar de Aquiles de todo empregado, todo empresário assustado. Nós temos medo de cobrar. E também nos ensinaram, né? De que, cara, o teu preço tem que ser custo mais margem. E se você entender que é custo mais margem, toda a eficiência de compra que você tiver, ela vai para o beleléu, você deixa de considerar. Então não pode ser custo mais margem. Até porque nós não queremos sobreviver, nós queremos gerar riqueza. Então, para gerar riqueza, tem que ser uma parcela do valor que eu entrego para o meu cliente. Então, esse modelo de precificação tem que ficar na nossa mente. Cara, mas como é que eu sei se eu estou cobrando muito ou cobrando pouco? Veja, tem um conceito que eu gosto muito, e aí eu já vou pedir desculpas antecipadamente, porque ele tem números que eu considero que são números médios, mas cada indústria tem os seus números. Eu entendo as especificidades da indústria de cada um de vocês, tá? Mas é esse cara aqui, é a escada da precificação. E aí, olhando, né, taxas de conversão, eu consigo ter um sinal de para onde o meu preço deve oscilar. Então, eu gosto de entender desta forma. Se a tua taxa de conversão é inferior a 30%, eu estou falando na média, tá? Porque quando a gente fala de comércio eletrônico, 1% de taxa de conversão, a gente estoura champanhe. Cobrança digital, com 10% de taxa de conversão, a gente estoura champanhe. Tá? Então, eu estou usando o valor médio. Se a tua taxa de conversão é até 30 mil reais, cara, melhora o teu discurso, melhora o teu processo de venda, qualifica melhor o teu cliente, não mexa no seu preço. Se a tua taxa de conversão está entre 30% e 40%, o teu preço está okzinho. De novo, média. Cada um de nós precisa fazer a reflexão baseado no seu histórico para chegar no seu número, tá? Se a tua taxa de conversão estiver entre 40% e 50%, você pode aumentar em 1,25 e 1,5 vezes. E aí você vai experimentando, vai subindo. Se a tua taxa de conversão está entre 50% e 60%, pode dobrar uma vez e meia ou duas vezes. Se está entre 60% e 80%, dobra ou triplica. Acima de 80%, pode triplicar ou quadriplicar o preço. Mas ninguém vai comprar se eu cobrar 4 vezes mais o preço. Experimenta. O primeiro não nunca é definitivo. Cadê o Bora Nova? Olha o Bora Nova lá. Bora Nova é um caso. Bora Nova contou para mim. Jota, porra, eu ia mandar uma proposta, aí eu lembrei daquilo que você falou. Eu falei, quer saber? Vou botar mais um pouquinho. Eu ia apertar o botão, falei, não, mais um pouquinho. Eu ia apertar o botão, falei, não, mais um pouquinho. E aí mandou. O que aconteceu, Bora Nova? Fechou? Fechou. Qual foi o valor original? Era 3.500. 3.500. Por quanto você fechou? 13. 13 mil reais. Tá bom para vocês? O que é que mudou? O teu serviço mudou, Bora Nova? Não. Os teus equipamentos mudaram, Bora Nova? Não. O que é que mudou? Nada. Nada. Mudou o mindset. Mudou o experimentar. Pô, e se o cliente tivesse falado não? O primeiro não nunca é definitivo. Quando o cliente fala não, você fala, mas não, por quê? O que é que está pegando? Preço só é um problema quando o cliente não tem dinheiro. E se ele não tem dinheiro, não há preço que você vai utilizar que vai fazer fechar o negócio. Quando o cliente fala, está caro, é porque ele não percebeu o valor ainda que justifique aquele número. Então, a nossa responsabilidade é conversar mais com ele para aumentar a percepção de valor. Preço nunca é o problema. Então, galera, se nós tivermos entendimento de que lucro tem que ser o que nos move, se a nossa intenção for gerar muito lucro e a gente se comprometer com isso, se nós começarmos a compartilhar com as nossas conexões aquilo que nós fazemos com clareza, com propósito e assim aprofundar o nível de contexto que esta conexão tem de mim e se nós precificarmos corretamente, não tem como deixar dinheiro na mesa. Concordam comigo? Então, beleza. Era isso que eu queria compartilhar hoje com vocês, de forma sucinta, rapidinha. Eu espero que cada um de nós consiga extrair o máximo de valor que conseguir das nossas conexões, que cada um apoie o outro, entenda qual é a missão e apoie a missão de todo mundo que está aqui lutando para construir um Brasil melhor. Beleza? Muito obrigado. Tenham uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana.